Olá, tudo bem? Estamos novamente aqui com vocês para iniciarmos hoje o 22º estudo do Evangelho de João. Antes de começarmos, eu gostaria de lembrar o nosso sentido didático desse estudo e gostaria que você pudesse aproveitar bem esse estudo, porque ele foi desenvolvido para ser utilizado por EBDs, grupos pequenos, células ou grupos de estudo. São facilmente acessíveis e você poderá exibi-los e estudar juntamente com seus colegas e amigos esse Evangelho de João que nos traz grandes revelações. Paramos no nosso estudo anterior, no versículo 28, quando nós vamos vendo que alguns gregos procuram desejam, melhor dizendo, ver Jesus. Hoje nós vamos começar com o versículo 29. João, capítulo 12, versículo 29. Se possível, abra a sua Bíblia e acompanhe a leitura que nós fazemos para que você possa cada vez mais, melhor se inteirar do assunto. Vamos ver o versículo 29 de João, capítulo 12, que nos diz: A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Olha, interessante a observação. A multidão tendo ouvido a voz. É uma situação semelhante às das circunstâncias da conversão de Paulo. Você que conhece a Bíblia já lembra disso. Onde aqueles que o acompanhavam ouviram um som, mas não distinguiram as palavras que estavam sendo faladas para Paulo. Você pode confirmar isso lendo Atos capítulo 9, versículo 7 e Atos capítulo 22, versículo 9 também. Vamos ler agora os versículos 30 e 31. João capítulo 12, versículo 30 e 31. Nos diz o texto: Então explicou Jesus: Não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. A expressão que Jesus usa é: chegou o momento de ser julgado este mundo. Pela sua morte que se aproximava, Jesus poria fim ao poder do pecado sobre a raça de Adão, julgando-o e condenando-o. Ainda no versículo 31 que nós temos, aparece a expressão: seu príncipe será expulso. Satanás, conforme João capítulo 14, versículo 30 é que se refere o texto. Satanás tem um poder de fato, mas não de direito. Quando Deus destrói o poder de Satanás, não está violando seus direitos ou quebrando qualquer acordo feito com ele. Vamos ler agora os versículos 32 a 34. Continuamos. Leamos versículos 32 a 34 de João capítulo 12. O 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia ele, significando de que gênero de morte estava para morrer. Versículo 34. Replicou-lhe, pois, a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? No versículo 32, nós vamos ler
para nosso estudo de hoje. Só mais um minutinho que nós vamos localizá-lo aqui. Versículo 32 nos diz: quando for levantado. Isso aqui se refere à crucificação que é registrada no versículo 33, mas também à glorificação de Cristo. Como mediador, ele será levantado à mão direita, ou exaltado à mão direita de Deus, de acordo com o que nós lemos em João capítulo 3, versículo 14. Ainda nesse mesmo versículo 32, Jesus usa uma advertência ou uma revelação. Atrairei todos a mim mesmo. A cruz exerce uma atração universal e povos de todas as nacionalidades, gentios bem como judeus, serão salvos através dela, isto é, da cruz. Todos significa, todos que é usado nesse versículo, significa toda a espécie de pessoa, e não todas as pessoas, sem distinção. E não todos os membros de uma raça humana, sem exceção. Leiamos agora o versículo 33 e 34. João 12, 33 e 34. Versículo João 12, 33. Isto dizia, significando que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido, da lei de Cristo permanece para sempre, conforme nós já lemos agora há pouco. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Nesse versículo 34, nós vemos aí uma expressão da lei. Essa expressão da lei é um dos termos usados para toda a escritura do Antigo Testamento, de acordo com o que registra João, capítulo 10, versículos 34, e João, capítulo 15, versículo 25. Essa também é uma possível referência aos Salmos 89, versículo 36, e Salmos 110, versículo 4. Ainda no versículo 34 que nós lemos, nós observamos a expressão, o Filho do Homem. Entenderam este título aqui agora como uma reivindicação de ser o Messias prometido àquele que falava. Ainda no versículo 34, seja levantado, que o Filho do Homem seja levantado. Entenderam aqui como ser suspenso ou crucificado. A base dos textos tais como o Salmo 89, versículos 36 e 37, e eles não podiam conciliar a morte de Cristo com o conceito que tinham sobre o Messias, que viria e permaneceria e não seria morto mais ou não morreria mais. Vamos ver agora versículos 35 e 36. Estou lendo João, capítulo 12, versículos 35 e 36. Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. No versículo 35 há um destaque para a expressão a luz. A luz aqui se refere a Jesus, conforme você pode confirmar lendo João, capítulo 12, versículo 46. A sua morte iminente trará um período de trevas. Vamos ver agora o versículo 36.
Diz o texto: enquanto tem de luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Temos aqui uma expressão interessante: filhos da luz. Em João capítulo 8, versículo 12, nós vemos Jesus se identificando como luz do mundo. Nos tempos de Jesus, os candeeiros eram usados como parte da celebração da festa dos tabernáculos. Durante essa festa, a rocha da qual jorrou água no deserto e a coluna de fogo que propiciava a luz e servia de guia eram lembradas. Veja isto em Êxodo capítulo 13, versículo 21. A rocha apontava para Jesus, conforme nos confirma Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. E ele também é luz que a coluna de fogo prefigurava, como um tipo. Visto que Deus é luz, de acordo com 1 João, capítulo 1, versículo 5, as palavras de Jesus redundam em reivindicação de divindade até aqui. Vamos continuar nosso estudo, lendo os versículos 37 e 38. João 12, versículos 37 e 38, quando vem a explicação da incredulidade dos judeus. 37 e 38. E, embora tivessem feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Versículo 37 chama-nos a atenção para a expressão feito tantos sinais. Embora tenha feito muitos sinais, muitos, mesmo assim, não creram nele. Esta palavra de Deus teve um duplo resultado, ou esta obra de Deus teve um duplo resultado. Fé para quê? Para os que creram, e descrença para os que não creram. Observe o que nos diz a segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 15 e 16 sobre esse assunto. Vejamos agora o versículo 38 do capítulo 12. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías. O ministério público e terreno de Jesus era o cumprimento da profecia de Isaías, que era, em grande parte, um ministério de juízo do Israel incrédulo. Jesus pronuncia o juízo previamente anunciado por Isaías, que deve preceder o reino vindouro. Vamos ler agora os versículos 39 para darmos sequência ao nosso estudo. João capítulo 12, versículo 39. Diz o texto: por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda. Vamos ler para continuar o texto que está em vigor, no versículos 40 e 41 também. 41, 42 também. O versículo 40. Porque não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Versículo 41. Isso disse Isaías, porque viu a glória dele, e falou a seu respeito. Versículo 42. Contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele,
mas por causa dos fariseus não o confessaram, para não serem expulsos da sinagoga. No versículo 31, a expressão não podiam crer. Ninguém poderá crer verdadeiramente a menos que Deus abra o entendimento do indivíduo mediante a obra sobrenatural do Espírito. Essa expressão você pode confirmar lendo João, capítulo 3, dos versículos 3 até o 7. No versículo 40, temos a profecia de Isaías, que está registrada no capítulo 6, versículo 9 e 10, bem como em Mateus capítulo 13, versículos 13 e 14. E diz sobre a explicação de Jesus da parábola do semeador, onde as parábolas de Jesus são apresentadas em resposta à descrença e à incapacidade do povo de entender, e servem como instrumento de juízo por endurecer o impenitente. No versículo 41 que nós lemos, aparece a expressão porque viu a glória dele. Isaías tinha recebido uma visão da glória do Deus entronizado, conforme você pode ler em Isaías, capítulo 6, versículo 1. E ele profetizou a respeito do divino servo sofredor, nos capítulos 52 e 53. Ainda o último versículo que nós acabamos de ler, de número 42, nós vemos a expressão, muitos creram nele. O juízo anunciado por Isaías cumpriu-se, mas mesmo alguns líderes creram apesar da ameaça da excomunhão da parte dos seus pares descrentes. Vamos ler agora o versículo 43 a 50. João, capítulo 12, versículos 43 a 50. Ou melhor, 44 a 50. Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, não crê não em mim, mas aquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça, ou não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Versículo 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa julgará no último dia. Versículo 49. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai, que me enviou, esse me tem prescrito. É o que dizer e o que anunciar. Versículo 50. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu faço, como o Pai me tem dito, assim falo. Versículo 44, há uma expressão interessante. Quem crê em mim, crê naquele que me enviou. Vemos aqui um estreito relacionamento de Jesus com o Pai, conforme você pode confirmar lendo João capítulo 17, versículo 21 até o 23. E é ressaltado aqui em 3 aspectos. Crer em Cristo é crer no Pai, ver Cristo é ver o Pai, você pode confirmar no versículo 45, ouvir a Cristo é ouvir o Pai, que você pode confirmar no versículo 50. Por outro lado, rejeitar a Cristo e as suas palavras é rejeitar o Pai e as suas palavras.
essa rejeição resulta em condenação, ainda que o propósito básico da encarnação de Cristo fosse a salvação dos seus e não a condenação daqueles que não creem. Vejamos o versículo 48 do texto lido. Fala-nos aqui palavra que tenho proferido. O livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 28, trata do assunto do ensino de Jesus. Jesus é o Filho encarnado de Deus, e seu ensinamento, dado por ele e seu Pai, conforme João, capítulo 7, versículo 16 a 18, permanecerá para sempre. Confirme isso lendo Marcos, capítulo 13, versículo 31. E, finalmente, ele julgará seus ouvintes, que, de acordo com João, capítulo 12, versículo 48, isso vai acontecer. A importância de se prestar atenção ao seu ensinamento nunca é suficientemente enfatizada. Vamos entrar agora no capítulo 13. Ou melhor, vamos fazer o seguinte, deixamos para o nosso próximo estudo. No próximo estudo nós começamos no capítulo 13. Eu gostaria que você, durante a semana, além desses versículos que nós citamos, comece também a ler o capítulo 13 de João, que fala começando a falar sobre Jesus lava os pés aos discípulos. Fiquem com Deus agora. Uma boa semana e que Deus abençoe a você e a sua família. Até a próxima semana, se Deus quiser.